Hoje Deus me traz aqui para relatar para vocês uma experiência que eu tive de arrebatamento. O primeiro arrebatamento que eu tive em 2018, eu já conversei aqui em alguma das lives que eu já fiz, né, sobre isso. E hoje eu quero deixar aqui, porque Deus, Ele falou fortemente comigo sobre isso. Antes eu quero deixar uma palavra para nossa meditação que está em Provérbios, capítulo de número 1, versículo de número 7, diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Amém? O temor, ele é a primeira coisa que a pessoa que diz crer em Deus, ela deve ter. O temor. Quando eu tenho o temor a Deus, eu tenho tudo. Tudo em Deus. Porque tudo que eu vou fazer, eu vou pedir instrução ao Senhor. Eu vou obedecer, né? Eu vou estar atenta à voz de Deus, do meu Pai, né? E vou obedecer. Eu não vou ir contra Ele. Mas muitas vezes nós queremos, como eu disse aqui, e fazemos do nosso jeito, né? E acabamos pecando e trazendo maldições sobre as nossas vidas, sem pensar, né? Então, seja sábio, seja sábia nesse momento, tá? E não despreze, não seja louco em desprezar a instrução e a sabedoria que Deus está dando na palavra dele, principalmente, tá? Primeiramente a palavra de Deus, né? Você deve obedecer e seguir a palavra do Senhor. Então não despreze a palavra de Deus e não despreze aquilo que Deus está te dando hoje, a instrução. Amém? Então começou assim, em 2017, né? Eu me converti, eu aceitei Jesus, né? Na verdade, eu aceitei Jesus. Agora, a conversão mesmo, ser convertida, foi aí um processo. Em 2018, né, eu tive uma experiência de arrebatamento e eu estava ali namorando ainda, né, e eu estava indo para a igreja. Eles te devoram, rastejam por dentro dos seus olhos, pele, alma, mas você não morre. Lágrimas não existem aqui, porque não há consolo. Ninguém ouve seu clamor. Ninguém responde suas súplicas. E Deus não está aqui. A presença dele foi retirada para sempre. Você queria viver do seu jeito e viveu. Agora paga o preço. Eternidade em trevas. Quantas vezes o Espírito Santo te chamou? Quantas mensagens você ignorou? Quantas vezes preferiu o pecado, a fama, o prazer, a curtida, ao invés da cruz? Agora é tarde. O juízo chegou. E você está entre os que negaram, zombaram e rejeitaram. No inferno, os dias não existem. O tempo não passa. Porque não há fim. 100 anos, 1000 anos. A minha casa não servia a Jesus. Então, quando eu estava passando por esse processo de libertação, foi muito difícil para mim. Eu não conseguia dormir de jeito maneira. Eu tentava dormir e os demônios vinham e me enforcavam, sabe? Tentavam me matar enforcada. Nesse dia, eu estava com o meu esposo, que era ainda namorado. Nós não éramos casados ainda. E ali, eu comecei a passar mal. Eu comecei a ter muita falta de ar. Toda vez que eu sentia essa falta de ar, eu manifestava, sabe? Eu desmaiava, eu tinha muitos problemas de desmaio e de falta de ar, né? Desde quando eu morava na roça, eu tava em 2016 mais ou menos. Aí quando eu vim pra cá, isso começou a ficar pior. Mas isso aí era demônios que faziam isso comigo, sabe? Essa falta de ar, porque eu tinha muita ansiedade, isso gerou depressão dentro de mim. E nesse dia, eu comecei a passar mal, ficar muito tonta. E eu comecei a ficar com as vistas tudo escura. E eu só falava com ele assim, olha, tô passando mal. E pra ele eu tinha desmaiado. Mas só que eu, ali, no meu espírito, eu estava sentindo o meu corpo, ele fazendo assim, ó, descendo, sabe? Descendo várias vezes. E ali, em espírito, Deus começava a falar comigo assim, que estava me levando
num arrebatamento de espírito no inferno. E da terra até o inferno, Deus falava comigo, 7 palmos. Aí descia. E quando eu começava a descer, eu falava para ele assim, olha, eu tô descendo. E eu falava, sabe? E eu escutava ele. Mas ele não estava compreendendo ainda, né? O meu esposo. Aí quando eu desci ali, tinha um anjo do meu lado. E aquele anjo, em todos os arrebatamentos que eu tive, um anjo estava do meu lado. Aí quando eu estava descendo, quando eu cheguei, estava tudo escuro. Quando eu fui ver, andei mais um pouco, e eu falei com o Senhor, misericórdia, onde eu estou? Ali eu comecei a ver vários tronos de demônios. Vários demônios, chefe, sentados ali, né? Vários eram tão grandes. E eu olhava assim para cima, não conseguia ver. Alguns estavam assim, ó, com a cabeça encolhida, sabe? Eram feios, horrendos. E andei mais um pouco. Deus mostrava eu ali no inferno, que eu estava no inferno, por conta das minhas vaidades, por conta de tudo aquilo que eu estava praticando. Às vezes a gente não leva em conta, mas a Bíblia, ela nos fala que o céu existe e que o inferno também. Então, eu estava ali e o Senhor falava comigo assim, filha, para me tirar todas as minhas vaidades, que era os esmalte, que era as maquiagens, as minhas roupas coladas, sensuais, as calças que eu vestia, tudo que eu estava fazendo com o meu corpo, que era para me abandonar o pecado que eu estava fazendo, que eu estava ali no inferno, por conta daquilo. Lá Deus me mostrava também, na época dos carnavais, sabe? E que o que eu mais ia era nos carnaval, né? E mostrava as roupas que eu vestia, né? Aqueles enfeites que eu colocava, né? Que hoje em dia as pessoas estão colocando nas crianças, né? Nas escolas, então nem sabendo, né? Mas aquilo ali tá ali, o salto alto, né? Os perfumes. Então, quando eu comecei vendo tudo aquilo ali, eu comecei a pensar, nossa, realmente, eu já tive muita experiência de que toda vez que eu passava perto de uma pessoa, um homem, né, que tinha perfume, eu sentia desejo, você acredita? E tudo Deus começava a mostrar, começava a me lembrar as coisas que eu fazia de errado, sabe? E eu fiquei pedindo ao Senhor misericórdia, misericórdia, Senhor, me tire daqui. E eu falava pro Lê assim, eu tô no inferno, eu falava com ele, eu tô no inferno. E foi algo assim tão horrível, e que eu só pedi ao Senhor, me dá oportunidade, Pai, de fazer diferente, me dá oportunidade. E ali, depois disso, Deus me mostrava uma veste do qual Ele queria que eu vestisse, sabe? E eu fui e olhei e vi um anjo segurando uma túnica. E essa túnica era branca, sabe? E ele falou que os santos dele se santificam, que os santos dele cobrem o corpo. Então ali tinha um lago onde várias pessoas ficavam gritando.
pessoas ficaram gritando e eu via pessoas também da minha família lá que pediam, sabe, o braço assim, ó, para me ajudar. E foi muito doloroso, mas que quando eu saí de lá, eu falei para essas pessoas também, sabe, que elas estavam lá, né, que elas para se arrepender, né, uns que tinham pecado, né, ali da sua alma, com orgulho, com falta de perdão, né, não conseguia perdoar de jeito nenhum e estava lá no inferno. Então, quando eu voltei desse arrebatamento, que Deus me mostrava mais eu lá, sabe? Eu mais, né, no inferno por causa das minhas vaidades. Aí, quando eu voltei, Deus me fez abrir os meus olhos naquele momento para julgar minhas roupas fora, sabe? Aquelas roupas coladas, aqueles short curto, né? Os cropped, ali a calça, leg, né? Que eu gostava demais desses leg, aonde marca, né? Ali a calcinha da mulher, marca realmente a bunda, né? A frente. E Deus chama nós para sermos modestas, né? Eu estava no começo de ler a palavra de Deus, né? E eu não tinha muito esse entendimento que eu tinha que vestir na modéstia. Mas ali eu julguei, eu falei, não, eu vou julgar porque eu vi que eu estava desse jeito e que Deus quer que eu jogue fora. Aí eu julguei. Só que aí foi um processo que aí eu fui entendendo, né? Fui entendendo que realmente eu tinha que me santificar, mas eu não compreendi o porquê que eu joguei fora. Mas aí Deus foi me alertando na palavra dele, né? Na confirmação da palavra que nós devemos andar na modéstia, que os sensuais não têm o espírito dele. Então tudo que traz sensualidade não traz ali para nossas vidas edificação, né? Pelo contrário, vai trazer pecado, vai atrair o pecado para o outro, né? Então assim, eu joguei um tanto de salto alto fora meu. Na época eu joguei, sabe, um monte fora mesmo, fiquei com quase nada, assim, salto fiquei, né, fiquei só com rasteirinha mesmo ali. Aí foi um processo, né, tudo na minha vida foi um processo, mas nesse arrebatamento foi tão assim, que eu fiquei lá um monte de tempo, e depois disso, eu comecei a ter mais experiências, né, com os esmaltes, que eu era manicure, né? Eu trabalhava no salão com minha tia, depois eu comecei a trabalhar nas casas das pessoas, né? Eu era cabeleireira também. Então, assim, Deus começou tratando comigo depois desse arrebatamento. Toda vez que eu pintava minha unha, colocava unha em gel ou unha postiça, Deus começou a me mostrar ali unhas, né? Garras de demônios ali, sabe? Eu via nitidamente garras de demônio. Toda mulher, né, que quando passa ali o esmalte, ela vai fazer assim, ela fica desse jeito. Aí eu fui fazer assim, ó. Quando eu fiz assim, eu assustei. E quando eu fui, que realmente os meus olhos se abriram, eu tentei tirar, foi uma dificuldade. E quando eu fui tirar, ali a minha unha estava toda amarela, sabe? Nunca ficou assim. Mas pra me mostrar, sabe? Então, assim, no meu cabelo também. Olha, eu tinha um vício de pintar o cabelo que foi tão difícil que eu paguei um preço. E mesmo Deus falando comigo que não era pra pintar, eu fui depois pintei, sabe? Caí na tentação, pintei. Olha, meu cabelo, perdi quase ele todo. Ele chegou, ó, eu só tinha um fiapinho aqui na frente, sabe? Hoje, pela misericórdia do Senhor, eu tenho aqui, né, o meu véu. É que o cabelo da mulher é o véu, a palavra do Senhor fala, né? É o véu da mulher. Então, assim, depois que meu cabelo quebrou mesmo, que eu senti ali uma vergonha no espelho, eu falei, perdoa, Senhor. Pensa que foi fácil? Eu passei muitas lutas e sempre pedi Deus perdão. Eu era daquele tipo que pecava e pedia Deus perdão, sabe? Os meus vícios e tudo. Aí todos foi no nível, assim, que Deus permitia mesmo, pra mim aprender, sabe? Então, quando chegou nesse nível, eu senti como se Deus falasse comigo assim, ó, vai esperar perder o quê? Pra você me obedecer. Glória a Deus. Então ali eu fui e falei, Senhor, eu entrego o meu cabelo pro Senhor.
eu consagro meu cabelo ao Senhor, eu não vou cortar mais. Eu tinha um vício em cortar as pontinhas do cabelo. Hoje, pra glória de Deus, meu cabelo tá aqui e as pontas dele, olha, nem ligo mais. E olha, vai você, depois que você tira a vaidade, parece que o cabelo fica até melhor, você nem liga, entendeu? O cabelo cresce, eu queria que meu cabelo crescesse, sabe, não crescia. Aí depois, né, tive experiência também com prancha de cabelo, com secador. Tudo que é mentira, Deus me falava que não é dele, é de Satanás. Então imagina um cabelo que é cacheado, você vai, passa ali, né, escova, alisa o cabelo, deixa lisinho, ele até cacheado, né, fica até menor, quando alisa fica grande. Aquilo ali não é de Deus. A palavra do Senhor vai nos falar em Romanos que as pessoas, elas estão mudando a verdade de Cristo é mentira, né? O natural, o uso natural que Deus fez, né? Eles estão mudando as sobrancelhas dele, né? Natural. Hoje eu não faço, para a glória de Deus, né? Antes eu não ficava sem batom, usava batom demais. Eu tinha vários pincers, né? Tinha uma aqui, ó. E por conta disso, na época, né? Eu tava dentro do ônibus e um pastor passou perto de mim e falou comigo assim, olha, posso estar perto de você aqui? Conversou comigo e falou comigo, você tá indo? Assim, eu tô indo pra tal cidade. Aí eu falei assim, tá. Conversou comigo assim, olha, Deus tem uma obra na sua vida, viu? E tem algo que tá te impedindo de receber o Espírito Santo de Deus. Aquele homem foi um profeta de Deus mesmo. Tem algo aí. E na hora começou a queimar aqui, ó, um pince que eu tinha aqui, sabe? Aí eu falei assim, nossa, eu senti na hora que era isso. E ele falou, aí eu fui pra tacar a mão assim pra tirar, sem falar com ele, sabe? Porque começou a queimar. Aí ele falou assim, não, calma aí. Não é assim. Não é por violência. Não vai sair assim tão fácil. E realmente, não saiu tão fácil. Eu tinha tirado o piso do umbigo, fui tirando muitas vaidades. A calça ainda não tinha tirado, sabe? Tudo, gente, foi assim, olha. Quando eu recebi o Espírito Santo de Deus, eu estava loira ainda, usava mega hair. Sim, eu tinha essa vaidade ainda, entendeu? Eu ainda pintava a unha, tudo isso. Mas depois que o Espírito Santo foi me dando experiências, foi me mostrando, foi me revelando. Porque só quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Então, assim, não adianta a gente ir por força, entendeu? Naquele momento ali, eu não tinha recebido o Espírito Santo. Aí eu fui na igreja dele, fui lá. Olha, pensa, fiquei lá 1 hora de oração de joelho, orando, clamando. E eu pedi a Deus misericórdia que me ajudasse. E ali eu fui e orei ao Senhor Deus, sabe? Orei que me ajudasse mesmo a ser liberta. E naquele dia, para honra e glória do Senhor, eu recebi o Espírito Santo de Deus, sabe? Eu fui sair daqui de Belo Horizonte para uma cidade pequenininha, na igreja pequenininha. E ali eu recebi o Espírito Santo e eles tentaram arrancar, sabe? Tentaram arrancar de todo jeito. O trem não saía, bolinha não rodava, nada. Eu fui clamando no sangue de Jesus. Porque essas coisas, joias, colar, brincos, pulseira, essas coisas são consagradas a demônios, tá? Correntes, isso aí é para Satanás, não é para nós, não. Então, você coloca uma corrente aqui no seu pescoço, você tá aqui acorrentando o teu pescoço. No mundo espiritual, isso é muito sério, tá? Muito sério mesmo. Então, tudo isso, Deus me alertou. Eu abandonei os esmalte, eu tinha uma mala de esmalte, de tudo, de unha. Eu joguei fora porque Deus mostrou, não foi ninguém que falou, não. Meu esposo é ali a minha testemunha, né, de tudo isso. Quem vê acha que é loucura, né? A Bíblia fala que quem é os loucos é que despreza, né? Quem é louco é quem despreza a instrução de Deus. Mas o sábio não, o sábio ele entende. Então eu fui ali, depois desse arrebatamento, que mudou minha vida. Eu fui abandonando o pecado, abandonando todas essas coisas, abandonando a mentira, que eu era uma pessoa muito mentirosa, né? Pra mim, eu já, como se diz, mentia sem ver. Pra mim era verdade, porque o diabo estava na minha vida. Legiões de demônios estavam sobre o meu corpo. Eles me dominavam. E pela misericórdia do Senhor, não foi fácil. Eu fiquei 1 ano e meio, sabe, em processo de libertação.
Pensa aí, eu me manifestava todos os dias dentro da minha casa, corria para o banheiro para me cortar, sabe? Então assim, Deus pela sua infinita misericórdia me deu esse arrebatamento em espírito para me ver que eu estava lá, sabe? O meu arrebatamento foi desse jeito, que eu estava no inferno e que era para me mudar, senão eu permanecia lá, sabe? Então, se você está se apegado demais com as coisas dessa terra, com as vaidades, em nome de Jesus, que você arranque da sua vida. Tudo isso pertence a um espírito maligno, que é a pomba gira. E isso, olha, ninguém que falou pra mim não, é eu já tive muita experiência. Era uma luta comigo o tempo todo, desse espírito para sair da minha vida. Esse espírito que traz sensualidade, entendeu? Que traz sensualidade. Eu tinha vários sonhos com esse demônio que corria atrás de mim, corria de uma tal forma. Esse demônio, ele corria, quanto mais corria, mais perto ele ficava. Mas Deus sempre me dava força para me jejuar, para realmente destruir eles dentro de mim. Eu encontrei força obedecendo a Deus. Pensa, não foi a minha igreja que me converteu, na verdade, dessas coisas, não. Até porque eles não acreditam nisso, né? Então, foi eu mesma e Deus ali, e meu esposo, que Deus foi também, sabe, dando experiência a ele, porque ele foi vendo tudo aquilo ali, tudo o que eu via. Meus olhos ficavam inchados de tanto chorar, de tanta experiência que eu via. Então, assim, cada jejum que eu fazia, Deus me revelava que era para me mudar. Então, eu quero falar para você, é um processo. Ele demora um pouquinho. Até hoje eu estou nos processos, Senhor, porque nós estamos em andamento. Essa obra não para, né? Mas você deve perseverar até o fim. Porque Deus, Ele quer transformar você no vaso de honra e não em desonra. Então eu estava desonrando a Deus, do jeito que eu estava. Eu andava na rua, não tinha um homem que não olhava para mim. Não tinha uma mulher que não ficava com raiva de mim. Você está entendendo? Eu era invejada por todas. Pelo meu corpo, era vaidosa demais. Antes, tinha até muitos amigos, amigas, né? Mas hoje eu percebo que o meu verdadeiro amigo é Jesus Cristo. Porque elogio não convence ninguém de nada, né? Judas beijou Jesus ali e traiu ele. Então eu quero falar para você, eu quero ser sua amiga. E se você quer ser minha amiga, você vai me aceitar falando a verdade para você. Esse canal sempre foi disso, de pregar a verdade, né? E por isso que Jesus está me levando nesse nível aqui agora, de contar tudo aquilo que eu já vivi e tenho vivido na presença dele, porque não pode ficar parado. Talvez eu poderia contar bem antes, eu ter expressado tudo isso, poderia, mas Deus sabe o porquê que pede as coisas, não é verdade? E quem somos nós para ir contra a vontade de Deus? Quero falar para você, se você tem coisas no seu guarda-roupa aí, salto alto, saias jeans colada, roupas coladas sensuais, calcinhas sensuais. A calcinha foi feita para tampar, não foi para ficar ali sensualizando. Independente se é para tua esposa ou não. Você não é uma prostituta, você não é amante, você é esposa. Esposa piedosa, santa. Então se veste como uma santa. Dorme como uma santa.
Então, eu quero trazer mais experiência para vocês aqui sobre tudo isso, mas eu quero dizer para você, tudo que é vaidade nesse mundo, tire da sua vida. Até o orgulho de ouvir essa palavra, a instrução de Deus. Eu tive que ir no inferno, no arrebatamento, para compreender aonde eu estava, o nível que eu estava vivendo. E depois disso, nunca mais foi a mesma. Nunca mais cortei meu cabelo, nunca mais pintei meu cabelo, nunca mais pintei minhas unhas, nunca mais deixei elas grandes, né? Tudo pequenininho agora. Então essa foi a experiência que eu tive. Eu tenho muitas coisas, né? Umas coisas até eu citei para vocês aqui, né? Para vocês entenderem realmente de onde Deus me tirou e o processo que ele fez, né? Mas tudo que eu vi ali é verdadeiro. E se você tiver dúvida, peça a Deus que te mostre também. Peça a Deus que te mostre, mas tenha, olha, o temor como princípio da tua vida. Se você perder o temor, você vai brincar com Deus, você vai desobedecer Ele, você vai achar que é brincadeira o que eu tô falando. Mas o inferno, ele é real. E eu não quero ir pro inferno. Eu não quero que você vá pro inferno. Então tire todas as vaidades da sua vida. Pare de guardar coisas que Deus te mandou jogar fora. Em nome de Jesus Cristo. Pare de apegar a certas coisas aqui. Pare de ficar apegada. Deus, ele é tão bom, que nos dá a chance de fazermos diferente. E hoje eu louvo a Deus por estar servindo a Ele, porque se não fosse isso, eu não sei o que seria de mim. Então eu agradeço a Deus por mais oportunidade, que Deus te abençoe sua casa, toda a sua família, e que se você obedecer, toda a sua casa também será luz, toda a sua casa também receberá as bênçãos do Senhor Deus. Amém? Fiquem todos na santa paz de Deus. Até o próximo vídeo.